Olá, queridos, tudo na paz? Quero hoje trazer mais uma reflexão que você possa pensar sobre o assunto que nós falaremos agora e essa palavra, que a palavra de Deus possa trazer uma mudança na sua vida, na sua mente. Sempre quando eu lido com a palavra de Deus, eu abro meu coração para que o Senhor possa falar comigo e possa endireitar todos os meus caminhos. E o texto que eu queria hoje trazer para nós está lá em Salmos capítulo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muitas pessoas ficam muito felizes ao ver esse versículo e, infelizmente, a expectativa das pessoas ficam apenas naquilo que Deus fará. Mas elas não conseguem, às vezes, estarem atentas ao que de fato esse texto nos fala. Esse texto nos fala que existe um Deus que está preparado para agir e fazer tudo aquilo que ele precisa fazer e realizar. Deus sempre está pronto para realizar todas as coisas. Às vezes nós não estamos prontos, mas Deus ele sempre está pronto. E ele tem o poder de fazer. E quando ele se propõe a fazer, ele de fato faz. Nada pode impedir o que ele tem para realizar e fazer na vida do homem. Porém, é importante nós estarmos entendendo que só conseguimos desfrutar de tudo isso plenamente quando nós entendemos todo o versículo que nós acabamos de falar. O texto fala sobre a importância de entregarmos o nosso caminho ao Senhor. E muitas vezes nós dizemos assim: tudo bem, Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti. E na verdade, nós estamos entregando algumas coisas a Deus. E geralmente entregamos os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que estamos a considerar que saiu do controle ou daquela sensação de controle na nossa vida. Então nós entregamos os nossos problemas a Deus. Mas quando o salmista propõe a entrega de um caminho, estamos falando da entrega da nossa vida como um todo. E entrega significa rendição. E aí estamos diante de um outro grande problema. Muitos de nós queremos que Deus esteja presente em nossas vidas sem precisarmos mudar nada, sem precisarmos abandonar nada, vivendo uma vida do nosso jeito, mas ao mesmo tempo tendo Deus abençoando, Deus nos ajudando. É como se nós falássemos o seguinte: Deus, me segue. Eu quero dizer que não é assim que as coisas acontecem. A entrega do nosso caminho ao Senhor é uma entrega diária e estamos falando exatamente de rendição, de renúncia, de reconhecer que Deus vai nos apontar um caminho que muitas vezes é confrontar o caminho que nós queremos seguir. A Bíblia nos ensina que existem caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons. E nesse exato momento estamos seguindo alguns caminhos que parecem ser muito bons, mas ao final são caminhos de morte. Somente Deus sabe o caminho certo para nos apontar. E então, entregar o nosso caminho ao Senhor significa nos render. Significa estarmos dispostos a dizer não para nós mesmos para seguir o caminho que o Senhor nos aponta. Mas isso o próprio texto nos fala. Essa entrega acontece diante de um contexto de confiança. E a confiança só acontece com quem conhece a outra pessoa. E talvez o desconhecimento de Deus seja um grande problema para muitas pessoas. Como confiar em alguém que nós não estamos dispostos a ter um relacionamento? Eu confio apenas em quem eu conheço. E Deus tem nos chamado para que nós venhamos a conhecê-lo de uma forma profunda, íntima, a tal ponto que possamos confiar nele. Mas esse caminhar junto exige da nossa parte uma intenção. Muitas pessoas estão caminhando no mundo alheias de Deus e procuram a Deus apenas quando estão em apuros. Mas a chamada de Deus para a nossa vida é uma chamada para um relacionamento. E então esse texto só vai fazer sentido na minha vida se eu entendo que o Senhor, no fundo, está me chamando para um relacionamento que vai gerar uma confiança
E com isso, certamente eu estarei entregando o meu caminho, me rendendo ao que Deus quer para a minha vida. Assim sendo, a palavra que eu quero que você não esqueça nesse dia, através dessa reflexão, é que existem muitas coisas para serem feitas em nossas vidas. Estamos muitas vezes atentos apenas às nossas vontades a serem realizadas, mas eu quero dizer que Deus ele sabe o que precisa ser feito em nossas vidas. E o que o Senhor nos propõe através da sua palavra é isso. Entregue o teu caminho a Ele, confia nele, e as demais coisas que necessitam ser realizadas, Ele fará. Que possamos ouvir a voz de Deus hoje, que possamos nos render a Deus hoje, que possamos nos esvaziar de nós mesmos e dizer o seguinte: Senhor, eu reconheço, eu não consigo sozinho, eu não quero mais caminhar sozinho, eu preciso do Senhor, o Senhor é imprescindível na minha vida e eu me rendo a Ti. Me mostre agora os seus caminhos, os quais eu quero de fato seguir. Me rendo ao Senhor, me rendo à sua orientação. Que Deus permaneça falando às nossas vidas, aos nossos corações, e que, acima de tudo, ao final de tudo isso, possamos ter um posicionamento, tomar decisões na nossa vida e realmente nos aproximar de Deus. Um grande abraço, excelente semana para todos e permaneçam na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.